Neste podcast, falaremos sobre o juiz no processo criminal. O juiz, assim como o Ministério Público, a defesa técnica, os auxiliares da justiça, como o perito, intérpretes, compõem o sistema de justiça criminal e cada um deve exercer com responsabilidade o seu munus, a sua função. Embora o juiz não seja parte no processo criminal, como a acusação é, como a defesa é, ele é sujeito processual e possui inúmeras responsabilidades. O juiz criminal, como integrante do sistema de justiça, possui responsabilidades que ultrapassam o seu tribunal, a sua corte, o seu juízo. Significa dizer que se exige de todo juiz uma postura equitativa e prudente, para que os direitos e interesses legítimos das partes e dos defensores não fiquem prejudicados. O juiz também tem um dever de promover a confiança dos cidadãos na administração da justiça. Inclusive, até mesmo o próprio Código de Ética Judicial Ibero-Americano prevê situação como esta. Bem, mas para além da exigência da motivação do artigo 93, inciso 9 da Constituição, por exemplo, o dever ético judicial de motivar também existe para o juiz. E esse dever ético judicial de motivar, de fundamentar as decisões, consiste exatamente em expressar de maneira ordenada e clara as razões juridicamente válidas, aptas a justificar a decisão do magistrado. E esse dever de motivar, de fundamentar, se refere tanto à matéria de fato como à de direito. Observem, a obrigação de motivação funciona como um supedâneo, como uma base absolutamente necessária para o exercício do contraditório da ampla defesa. Além disso, a finalidade legitima a atuação do juiz e também facilita um apropriado funcionamento das impugnações processuais, com certeza. A fundamentação permite controlar o poder do juiz. Observem bem a importância de tudo isso. E contribui, sem dúvida, para a justiça das decisões. Então, como esclarecido anteriormente, na Constituição brasileira, o dever de fundamentar está estampado no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Então, anota aí. Outro ponto importante a considerar em relação à atividade judicante está na espécie de sistema processual adotado no Brasil. Observe que a Constituinte de 1988 optou pelo modelo acusatório, pelo adversarial system. Significa que as funções de acusar, defender e julgar estão divididas entre os atores processuais na esfera criminal. Ou seja, o juiz julga, o juiz decide, o juiz não investiga. A acusação acusa, a acusação também é permitida participar de atos de investigação. E a defesa patrocina os interesses do acusado. A defesa defende os interesses do réu ou do investigado, do imputado, enfim. O sistema acusatório, além de destacar a exigência da publicidade dos atos, a motivação das decisões, também pressupõe que os argumentos e contra-argumentos devem ser propostos e postos pelas partes, com base exatamente nas pressuposições da comunicação. Neste modelo, observe, o juiz criminal não é gestor da produção probatória. O julgador permanece neutro e passivo diante da coleta, da busca da prova, da colheita do material probatório produzido pelas partes. Portanto, anota aí, o juiz deve decidir a respeito das provas e não colher as provas. Perfeito? Muito bem, dentro das garantias constitucionais do processo penal, no qual o sistema acusatório se inclui, também está o do juiz natural. O artigo 5º, inciso 37 da Constituição, estabelece que não pode haver juiz ou tribunal de exceção, ou seja,
Nenhum cidadão pode ser processado por um juiz posto, sabe? Um juiz indicado especificamente para aquele caso penal, para aquela situação, um tribunal montado, um tribunal organizado apenas para aqueles casos específicos, aquele caso penal. Um tribunal de exceção, portanto. Da mesma forma, no inciso 53 do artigo 5º, ninguém poderá ser processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Porque, veja bem, a competência delimita o poder jurisdicional. A competência, na verdade, é o espaço delimitado pela Constituição ou pela lei infraconstitucional que define o lugar do juiz no processo criminal. A jurisdição é compreendida, portanto, no seu sentido ontológico, como poder. O poder de julgar. O poder de julgar alguém. Então, todo juiz, podemos dizer assim, todo juiz tem, em regra, jurisdição. Mas nem todos os magistrados possuem competência para julgar esta ou aquela demanda penal, certos casos criminais. Daí porque todos que respondem a uma acusação devem se submeter a um juiz cuja competência já deve estar definida pela lei. Bom, então, no plano específico do sistema de justiça criminal, ou seja, no plano processual, para além de julgar e de decidir sobre medidas cautelares, o juiz também está incumbido de prover a regularidade do processo, manter a ordem dos atos procedimentais, promover medidas para a justa aplicação da pena. E por isso, a lei confere a todo juiz independência, para que a causa penal a ser resolvida alcance uma solução justa, para que fatores alheios, externos, não influenciem direta ou indiretamente na decisão. Então, anota aí. Um juiz imparcial é aquele que trabalha com objetividade, mas visando proferir uma decisão acertada, uma decisão equilibrada. Também é aquele juiz que rejeita todo tipo de comportamento que possa acarretar favoritismo, predisposição para um lado ou outro, prejuízo para quem quer que seja. Perfeito? Anota aí também. Dentre outros fatores, exige-se, por exemplo, que o juiz se abstenha de participar de qualquer atividade político-partidária. Outro detalhe importante: a lei processual penal determina que o juiz não exerça a jurisdição no processo criminal em que o seu cônjuge ou parente tiver funcionado, seja como defensor, como advogado, como Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Também está o juiz impedido de funcionar quando ele próprio, magistrado, houver desempenhado qualquer dessas funções, de defensor, de advogado, Ministério Público, enfim, ou mesmo servido como testemunha. A lei, no artigo 251 do Código de Processo Penal, também veda a atuação do juiz no caso penal, quando ele tiver funcionado como juiz de outra instância e tenha se pronunciado de alguma forma sobre a questão. Também quando ele próprio, o juiz ou o seu cônjuge ou parente, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Muito bem. Por outro lado, quando o juiz for amigo íntimo ou inimigo de alguma parte no processo, aí, no caso, o magistrado deve se declarar suspeito, deixando de exercer a jurisdição naquele feito. Os casos definidos pela lei em relação à suspeição do magistrado são, por exemplo, se o juiz, o seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a um processo por um fato análogo àquele que ele estiver julgando, se o juiz tiver aconselhado qualquer das partes, se o juiz, por exemplo, for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, ou mesmo se ele for sócio de sociedade interessado no processo e assim por diante. Curtiu? Siga-nos nas redes sociais.